convidar você a ficar de pé por mais um instante. Eu queria perguntar para você, quantos desejam ter mais do Senhor sobre a sua vida? Diga amém aí. O salmista Davi, ele disse: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua presença por todos os dias da minha vida. Ele nos ensina que almejar, desejar a presença do Senhor não é suficiente para tê-la. Nós precisamos desejar, mas nós precisamos também buscar a sua face. E a medida da nossa busca é a medida do quanto nós receberemos dele. Então eu queria que você pudesse colocar agora o seu coração diante do Senhor, o desejo do seu coração pela sua presença, e vamos juntos nessa hora clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que mais dele possa ser derramado sobre nós nessa noite. Senhor, nós estamos diante da sua presença e nós oramos e declaramos no nome de Jesus que nós desejamos ainda mais. Nós desejamos ainda mais do Senhor. Ó Deus querido, nessa noite, vem falar ao nosso coração por meio da sua palavra. Vem ministrar agora ao nosso coração a sua vontade, o seu querer. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que tudo aquilo que nos impede de receber mais do Senhor nessa noite, que agora, Senhor, seja removido dos nossos corações, seja removido das nossas mentes, que nós possamos nos voltar completamente agora em espírito, alma e corpo para o Senhor. Que a sua palavra, Senhor, em nome de Jesus, a sua palavra venha encontrar o seu lugar em nossas vidas. Ministra, Senhor, o nosso coração. Fala, Senhor, ao nosso coração. Quebra, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus, todo espírito de apatia que possa estar nesse lugar. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, toda a frieza. Quebra, em nome de Jesus, toda a imposição do inferno que queira nos impedir de nos deleitarmos na sua presença e de recebermos da sua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que toda fadiga, que todo cansaço, que todo peso, em nome de Jesus, agora caia por terra nas nossas vidas. Senhor, que o Senhor traga agora, em nome de Jesus, um renovo sobre nós. Senhor, em nome de Jesus, nos toca nessa hora. Incendeia, Senhor, os nossos corações para nós recebermos da sua palavra. Eu quero pedir agora em nome de Jesus, eu quero dar um tempo para você orar aí no seu lugar. Eu queria que você levantasse a sua voz em oração. Em nome de Jesus, eu queria que você pudesse abrir a sua boca agora e você começasse a bendizer ao Senhor e que você começasse a clamar ao Senhor pela sua presença aqui nesse lugar. Eu queria que você não ficasse apático agora. Eu queria que você entendesse que nós estamos agora numa batalha, numa guerra espiritual. E você precisa então se posicionar como aquele que se posiciona para vencer uma guerra. Em nome de Jesus, eu queria que você orasse. Eu queria que você me ajudasse agora. Eu queria que você clamasse ao Senhor. Nós precisamos, irmãos, ir ainda mais. Eu queria que você pudesse discernir a minha voz nessa hora. Em nome de Jesus. Eu queria que você pudesse se posicionar agora. Talvez você ainda não entendeu. Em nome de Jesus. Abra sua boca nessa hora. Se você não sabe o que orar, ore em línguas agora, em nome de Jesus. Mas eu queria que você pudesse romper agora, em nome de Jesus, no Senhor, no poder do Espírito Santo que habita em você.
Em nome de Jesus, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, porque o Senhor tem algo a derramar sobre as nossas vidas nesse lugar, nessa noite, que o diabo quer roubar, que ele quer impedir. Lute contra você mesmo. Lute contra o seu cansaço. Lute contra os sentimentos do seu coração, contra os pensamentos da sua mente. Exalte ao Senhor, glorifique a Ele. Ó Deus querido, em nome de Jesus, nós precisamos do Teu auxílio. Nós precisamos da intervenção do Senhor nessa noite, aqui nesse lugar. Nós não viemos a esse lugar, Senhor Deus, para assistir, mas nós viemos nesse lugar, Senhor, para dar glória ao Teu nome. Nós viemos nesse lugar, ó Deus, para Te exaltar. Nós viemos nesse lugar para ouvir a Sua voz. Em nome de Jesus, Senhor, vem em nosso auxílio, dá ordem aos Teus anjos agora, em nosso favor. Ó Deus querido, enche essa casa, ó Deus, com anjos do Senhor, com ordens dadas pelo Senhor, para servir a sua igreja nessa hora. Porque nós cremos, Senhor, que Tu tens uma palavra. Nós cremos que há uma palavra do Senhor para ser derramada sobre os nossos corações. E o inimigo de nossas almas quer nos impedir de recebê-la. Mas a Tua palavra diz que, agindo Deus, quem poderá impedir? Portanto, age, Senhor, nesse lugar. Age, Senhor, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós Te pedimos isso, Pai. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Mais uma vez, você que crê, diga amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Deixa eu dizer algo para você. No domingo passado, nós recebemos uma palavra da parte do Senhor, que falava sobre discernimento. Discernimento fala sobre distinguir bem, fala sobre ver com clareza. E quando falamos sobre ver com clareza, não se trata simplesmente de ver com os olhos naturais, mas sobretudo de ver com os olhos espirituais. É você enxergar aquilo que não pode ser visto a olho nu. E a verdade é que muitas vezes nós nos permitimos envolver pelo ambiente, quando na verdade nós devemos transformar o ambiente. Então o Senhor, Ele quer muitas vezes revelar o seu coração, manifestar a sua glória, mas às vezes nós nos deixamos envolver pelo ambiente. Muitas vezes há uma opressão, há uma ação contrária àquilo que é a vontade de Deus, e se nós não discernirmos, nós não receberemos aquilo que o Senhor tem para nós. É por isso que é necessário que nós possamos discernir e nós possamos então nos posicionar. Então você precisa estar nesse lugar posicionado. Você pode dizer amém? Esteja atento, porque o diabo, ele já tem mostrado, talvez você possa não ter percebido, mas ele já tem mostrado que ele quer fazer de tudo para que você não receba essa palavra do Senhor nessa noite. Então você precisa estar focado. Eu vejo um espírito de dispersão, irmãos, querendo tirar a sua mente desse lugar, querendo tirar a sua atenção desse lugar, querendo desfocar você. Então você precisa se posicionar nesse lugar. Você precisa se comportar de uma maneira em que você não será pego pelas artimanhas do diabo. Amém? Então,
foca nessa hora, seu pensamento, seus sentimentos, absolutamente tudo no Senhor, amém? Eu queria que você declarasse assim comigo, diga: o pecado e suas consequências. Aleluia. Todo pecado, ele tem consequências. A palavra do Senhor assim nos ensina. E nós queremos então trazer luz sobre essa verdade declarada. Quando Deus, Ele criou o universo, quando Deus, Ele trouxe à existência toda a criação pelo poder da sua palavra, Ele o fez debaixo de princípios que Ele mesmo estabeleceu e princípios que Ele mesmo tem regido. Esses princípios, declara a palavra do Senhor, eles são invioláveis. Invioláveis. Porque eles partem do Senhor de toda a terra. A Bíblia diz que o Senhor, Ele colocou limites na sua criação. Ele colocou limites entre o céu e a terra. Ele colocou limites entre estrelas e estrelas. Ele colocou limites entre o sol, a lua, os planetas, continentes. Tudo foi criado exatamente dentro de um limite. E a palavra também nos ensina que existe uma fronteira entre Deus e o homem. Existe um limite entre Deus e o homem. A sua palavra nos diz lá em Isaías 59:2 que o nosso pecado, ele faz separação entre Deus e nós. Não é possível aproximar-se do Senhor em pecado. O pecado, ele nos separa dele. Agora a palavra também nos ensina que essa é uma fronteira que ela foi removida pela obra de Cristo na cruz. Amém? Eu queria que você visse comigo lá em Gálatas capítulo 3, o verso número 13. Gálatas capítulo 3, verso 13. Vamos ler juntos. Aqui está projetado para nós. Leia comigo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? A palavra do Senhor nos declara que essa separação, ela foi removida pela obra de Cristo na cruz. Ao criar o homem, Deus buscou nesse homem um amigo, um filho, um herdeiro de tudo aquilo que ele mesmo possui. Mas Deus colocou diante do homem o poder da decisão. A verdade é que o Senhor, Ele nos ama. A verdade é que o Senhor, Ele quer estar conosco, presente em nós. Ele quer ter intimidade conosco, mas Ele não nos obriga a isso. Ele coloca diante de nós o direito de escolha. E a palavra diz que Adão, ali o primeiro homem criado, ele vivia na presença do Senhor, ele desfrutava da presença do Senhor. E foi colocado diante dele um direito de escolha e ele então resolveu pecar. E a palavra diz que o seu pecado, ele trouxe separação. O homem então, ele é colocado para fora do jardim. E ele já não desfrutava mais da mesma intimidade e comunhão que tinha antes do pecado. O pecado, ele rouba a presença de Deus da nossa vida. O pecado, ele tem as suas consequências. Nós não podemos viver no pecado e ao mesmo tempo desfrutar da presença e da glória de Deus.
Mas a verdade revelada pela palavra é que o Senhor, Ele nos tem amado. E o desejo do Senhor, declara lá 2 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, é ter um encontro pessoal com o homem. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O Senhor, Ele quer ter um encontro conosco, amém? A vontade de Deus revelada em Cristo Jesus é nos trazer para perto. O Senhor nos quer na sua presença. E nós queremos então compartilhar princípios que foram estabelecidos pelo Senhor, para que verdadeiramente nós possamos estar na sua presença. Existem princípios, irmãos, que governam o mundo físico. Princípios que nos conduzem ao conhecimento de Deus. Existem leis que são físicas que governam o universo, e existem leis espirituais que governam o seu e o meu relacionamento com Deus. A palavra, ela declara para nós que no plano espiritual o homem pecou. Todos pecaram, declara a palavra do Senhor. Todos, sem exceção. A palavra diz que não há um justo, um só sequer. Todos pecaram e por isso, declara a palavra, carecem, precisam da glória de Deus. Foi por isso que Deus, Ele se revelou em Cristo Jesus. Ele se fez carne em Cristo Jesus, para que por meio do seu sacrifício na cruz, nós pudéssemos ser então resgatados e pudéssemos ter a nossa comunhão com Deus restabelecida. Você concorda comigo que Deus ama a todos? Se você concorda, diga amém. Você concorda comigo que Ele deu a sua vida por todos? Se você concorda, diga amém. A sua palavra diz assim, olha, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, Ele entregou o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida de Cristo dada por nós naquela cruz foi dada com a finalidade de que todos sejam salvos. Mas a verdade é que nem todos serão salvos. Mas se Deus entregou a vida do seu único Filho para que todos sejam salvos, por que nem todos serão salvos? Porque existem leis espirituais que governam o seu e o meu relacionamento com Deus. E uma dessas leis espirituais declarada em Atos capítulo 3, 19, projeta para nós, por favor, senhor. Para que nós possamos ter essa vida eterna, para que nós possamos ter a nossa comunhão com Deus restabelecida, é preciso se arrepender dos pecados. Diga comigo, diga, é preciso se arrepender dos pecados. A palavra diz assim, olha, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Se não houver arrependimento, se não houver conversão, não há perdão. Então o Senhor estabelece na sua palavra a necessidade de arrependimento. A palavra diz lá em Romanos 3:23 que todos pecaram, mas a todos é concedida a oportunidade de arrependimento. E quando há arrependimento, há remissão. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. E uma vez que todos pecaram, todos têm sobre si uma sentença de morte.
Mas a palavra também declara que o dom gratuito de Deus é a vida eterna para todo aquele que nele crê, amém? Então, quando nós nos arrependemos, nós somos perdoados. Quando nós nos arrependemos, nós recebemos outra vez a oportunidade da presença de Deus sobre a nossa vida. Declare comigo assim, diga: todo homem é pecador e precisa de arrependimento. Diga: eu sou pecador, eu preciso de arrependimento. Então essa é uma verdade que nós precisamos encarar de frente. Se não houver arrependimento, não haverá salvação. Se não houver arrependimento, não haverá a presença de Deus na nossa vida. A sua palavra diz que existe uma recompensa para o pecado. Tudo no mundo natural tem origem no mundo espiritual, irmãos. Tudo que foi criado aos nossos olhos, ele é proveniente de uma realidade espiritual. E como foi então que o pecado ele entrou no mundo? Através da quebra dos princípios divinos, da renúncia ao governo de Deus. Preste bem atenção, foi isso que abriu a brecha para que o pecado reinasse e desse fruto. A palavra diz que quando o Senhor criou, Ele criou todas as coisas e todas as coisas eram boas. Eis que tudo era muito bom, declara a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que o Senhor criou um homem, a sua imagem, a sua semelhança, homem e mulher os criou. Deus colocou no jardim do Éden, para governar, para dominar sobre toda a criação. Mas Deus estabeleceu que do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não deveriam comer. E a palavra diz então que eles renunciaram esse princípio. O princípio da obediência, o princípio da renúncia ao governo de Deus. E agora nós estamos distante da glória. É isso que diz Romanos 3:23, todos pecaram, estão distantes, carecem da glória de Deus. Esse pecado se chama rebelião, se chama insubmissão. Esse foi o pecado que fez com que o homem fosse projetado, lançado para fora do jardim. Quando nós nos rebelamos, quando nós nos tornamos insubmissos ao governo, à vontade de Deus para a nossa vida, nós não podemos ter comunhão com Ele, nós não podemos habitar na sua presença. A Bíblia diz para nós, lá em Provérbios, que não existe sobre a face da terra uma maldição sem causa. E a palavra nos ensina então que legalidades deram entrada para o pecado no mundo. O pecado entrou por um homem, declara a palavra do Senhor, Adão. Adão deveria dar cobertura para Eva, mas ele foi negligente. E isso então abriu brecha para que o pecado entrasse no mundo. Quando se fala em Adão, nós entendemos do pecado de Adão, a palavra fala sobre o pecado da humanidade, o pecado do homem e o pecado da mulher, porque ambos pecaram. Então, pela rebelião foi estabelecido o pecado. Vejamos lá em Romanos capítulo 5, verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, pela rebelião foi estabelecido o pecado, declara a palavra do Senhor. Todo homem é pecador e por isso ele está condenado, declara a palavra do Senhor. Mas a palavra diz que Deus, Ele quer homens santos. Ou seja, Deus quer homens livres
do pecado, amém? Vejamos 1 Pedro capítulo 1, dos versos 14 a 16. 1 Pedro capítulo 1, 14 a 16. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Declare comigo, diga assim, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então perceba que houveram legalidades para que o pecado ele entrasse no mundo, mas a vontade de Deus é que eu e você possamos ser santos. E o que é ser santo se não ser livre de todo o pecado? Esse é o chamado do Senhor para a nossa vida, sermos livres de todo o pecado. O que a palavra declara para nós é que assim como houve legalidade para que o pecado entrasse no mundo, também existe legalidade para se mortificar o pecado, para matar o pecado, para aniquilar o pecado da nossa vida. A Bíblia diz que Jesus Cristo, o último Adão, ele é aquele que nos resgata de todo o pecado. Vamos ver 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, amém? Veja agora o verso 45 do mesmo capítulo. Assim está também escrito, o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante, amém? Então perceba que o último Adão, que é Cristo, ele é aquele que me conscientiza de que eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. Querido, Adão ele foi o primeiro homem criado, ele foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Mas por consequência do pecado, essa imagem e semelhança, ela foi usurpada de nós, ela foi arrancada de nós. E agora então veio Cristo, o Deus que se fez carne, o último Adão, o primeiro, ele foi feito alma vivente, declara a palavra do Senhor. O Senhor criou lá o homem do pó, do barro, soprou sobre ele o fôlego de vida e ele foi feito alma vivente. Mas agora Cristo, declara a palavra do Senhor, ele é o próprio Espírito, o Espírito vivificante. Ele é aquele que dá a vida, ele é aquele que promove a vida. Então, assim como o pecado entrou por um homem, agora também por um homem, esse pecado ele é aniquilado, amém? Então o pecado ele é extirpado da vida de todo aquele que crê no Senhor. A palavra diz que o último Adão, ele derrota a morte e nos dá a vida eterna, amém? Perceba que palavra tão gloriosa. O Senhor nos faz entender pela sua palavra que a morte, ela já não tem mais vitória sobre nós. E a palavra também declara que nós podemos viver uma vida livre de todo o pecado. Vejamos 1 João 5, 11 e 12. João 5, 11 e 12. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Volta mais um pouco no verso 11. A palavra diz assim, olha, Deus nos deu a vida eterna. Perceba o verbo. Deus não nos dará. A palavra diz que Ele já nos deu. Ele diz, olha, quem tem o Filho tem a vida. Então nós podemos celebrar e viver uma vida livre de todo o pecado, amém?
Nós podemos viver uma vida que glorifica o nome do Senhor, uma vida em plena liberdade, uma vida não dominada pelo pecado, uma vida cheia da presença e da glória de Deus, porque Ele nos deu vida. Quem tem o Filho tem a vida. Então o último Adão, ele nos vivificou, ele trouxe vida sobre nós, amém? O Senhor então, Ele tem planos para a sua vida, e esses planos são declarados na sua palavra. O plano é trazer para a sua vida, para a minha vida, restauração, irmãos. A palavra diz que Ele é o primogênito entre os irmãos. Ele é o primeiro de muitos irmãos. Então Jesus, ele veio para trazer essa restauração, ele ressuscitou para restaurar a sua vida e a minha vida, amém? Todo aquele que conhece o plano do último Adão não vive no pecado. Se você de fato teve um encontro com o Espírito vivificante, o último Adão, você não vive no pecado. O pecado agora já não te domina. O pecado agora já não governa mais a sua vida. É isso que a palavra diz lá em Romanos 6,14. Que aquele que conheceu o último Adão não vive no pecado, porque o pecado não domina mais a sua vida. Diga comigo, diga assim: o pecado não tem domínio sobre mim. Amém? Ou seja, Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. É Ele quem governa a sua vida. O que prevalece em você é a vontade dEle e não a vontade do pecado. Porque você foi vivificado. Amém? Você foi vivificado. Então entenda comigo. Nós temos uma herança do pecado. E sem Jesus nós estamos destituídos da glória de Deus. É o que declara a sua palavra. Porque por um homem entrou o pecado no mundo e alcançou a todos, de forma que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. É por isso que nós declaramos que nós somos pecadores. A palavra do Senhor diz lá em João, 1 João, que se nós dissermos que não temos pecado, nós mentimos. Não há um justo, nenhum sequer. Se nós negarmos isso, nós vamos atrair sobre nós maldição, um espírito de engano. Nós vamos declarar que Deus mentiu. Sim, nós somos pecadores. Agora, Jesus nos liberta de todo o pecado. Amém, irmãos? O Senhor Jesus, Ele quebra com o pecado na nossa vida. Agora, para que isso aconteça, eu preciso reconhecer quem eu sou. Eu preciso reconhecer que eu sou um pecador. Porque se eu não reconheço que eu sou um pecador, eu não confesso o meu pecado. E sem confissão de pecados não há perdão. Como eu vou buscar arrependimento se esse entendimento não alcançou o meu coração? De que eu preciso me arrepender dos meus pecados. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas para que eu possa ser salvo, eu preciso me arrepender do meu pecado. E eu preciso confessar o meu pecado, e Jesus me liberta de qualquer que seja o meu pecado, amém? Não há pecado que o Senhor não possa destruir na sua e na minha vida. Se a semente de Deus está em mim, já não posso viver mais na prática do pecado. Veja o que diz aí 1 João 3,9. 1 João 3,9. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Você entende isso, irmão?
a sua semente permanece nele. Você não pode pecar, porque você nasceu de Deus, declara a palavra do Senhor. E aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado. E por que não vive? Porque é uma semente de vida que permanece em você. Há uma fonte que jorra, há uma água límpida. Então o que é que a palavra de Deus ela nos faz entender nessa noite? Que nós não podemos coabitar com o pecado na nossa vida. Se você deseja mais de Deus, você precisa ser alguém que se aproxima do Senhor em arrependimento, em confissão de pecado. Sabe uma das maneiras sujas que o diabo age na nossa vida? Ele nos impede, ou ele quer nos impedir de confessarmos os nossos pecados. Porque quando nós não confessamos, não somos perdoados. Agora, olha o que diz a palavra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não existe pecado que não possa ser perdoado pelo Senhor, irmão. Ele nos perdoa, Ele nos limpa e Ele nos purifica de todo e qualquer pecado. Então, pela redenção do último Adão, Jesus Cristo, nosso Senhor, nós somos devidamente perdoados. Mas aí você pode pensar, mas pastor, mas nós ainda continuamos pecadores. Porque nós estamos nesse plano. E o que acontece então? Se somos pecadores. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O Senhor está dizendo assim, não pequem. Diga aí para o seu irmão ao seu lado, diga ele, não peque. Agora ele diz assim, olha, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, Ele se fez carne. Ele deu a sua vida por nós. Ele perdoa o nosso pecado. E Ele ainda se constitui o nosso advogado. Ele está dizendo assim, olha, você não deve pecar. Mas Ele sabe que isso vai acontecer. Então o que é que a gente faz quando a gente peca? Ele está dizendo, você tem um advogado. E a Bíblia diz, justo. Aquele que te justifica. Amém? Aquele que te justifica. Então, o pecado, ele tem as suas consequências. Mas o arrependimento, ele nos liberta de todo e qualquer pecado. E nós podemos ter uma vida plena e livre no Espírito Santo de Deus. Amém? Eu queria que você pudesse se colocar de pé por um instante. Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos. Presta bem atenção nisso que eu vou dizer para você. A mensagem do Evangelho, ela é simples. Sabe por quê? Se você sentiu isso, o diabo queria tanto desconectar você desse lugar. Porque se você se arrepende, você é perdoado, irmão. Não importa o que você fez. Se você se arrepende, você é perdoado.
Então o diabo, ele quer roubar essa verdade tão preciosa do seu coração, porque ele não quer que você seja perdoado, porque se você é perdoado, você é reconciliado. Se você é reconciliado, você passa a experimentar outra vez da presença e da glória de Deus. Então você veio aqui nessa noite, porque por amor, o Senhor quer perdoar os seus pecados. Ele quer remover todo o peso que talvez você tenha carregado com você, porque o pecado pesa, irmão. O pecado traz, sabe, um enfado sobre a nossa vida. Mas quando nós nos arrependemos, nós somos lavados. A gente fica leve. A gente fica feito uma criança. Feche os seus olhos um instante. Confesse os seus pecados ao Senhor nessa hora. Seja ele qual for. Seja ele qual for, o Senhor, ele só quer ouvir da sua boca. Porque quando há confissão de pecado, há arrependimento, há cura. O Senhor quer te tocar nessa hora. Se você mentiu, se você traiu, se você roubou, se você falou mal, se você tentou algo contra você mesmo, se você desviou, seja lá o que foi que você fez, se você tem ira no seu coração, se você tem raiva, se você tem ódio, se você tem amargura, seja lá qual for o seu pecado, confesse-o agora. Confesse-o agora e receba o perdão do Senhor sobre a sua vida. Receba agora o alívio do Senhor sobre a sua alma. Todo aquele que confessa o seu pecado é perdoado pelo Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da sua palavra, palavra viva, palavra que traz vida, palavra poderosa, palavra libertadora. Senhor, o teu desejo é que nenhum de nós saiamos daqui carregando o peso do pecado sobre nós, porque o Senhor já tomou sobre si todos os nossos pecados naquela cruz, e pela sua obra na cruz, o Senhor nos fez verdadeiramente livres. Nós queremos nos apropriar dessa verdade agora, Senhor. Por isso eu quero pedir ao Senhor, no nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor que é o único que tem o poder de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nos convence nessa hora, Senhor. Mostra para nós qual é o nosso pecado. Mostra para nós, Senhor, se é o pecado do orgulho, se é o pecado do ódio, se é o da mentira, seja lá qual for. Em nome de Jesus, nos convence, Espírito Santo. Toca agora os nossos corações. Se o Senhor não tocar o nosso coração, nós não temos condição de nos arrepender. Mas a tua palavra diz que Cristo, Ele é o Espírito vivificante. Eu te peço, Senhor, vivifica-nos nessa hora. Nos convence nessa hora. Toca, Senhor, a nossa mente, toca o nosso coração. Mostra para nós qual é a causa, Senhor,
que nos tem feito padecer. Mostra onde está a ferida. Mostra, Senhor, onde está doendo. Nós queremos ser livres. Nós queremos ser verdadeiramente livres. E para ser livres, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. E precisamos nos arrepender do nosso pecado. Se você deseja nessa noite se arrepender do seu pecado, seja ele qual for, eu queria convidar você a sair do seu lugar e você vir aqui à frente. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Você não precisa confessar o seu pecado para mim, mas se existe algo que você entende que você precisa se arrepender, sai do seu lugar, venha para cá, se coloque aqui diante do Senhor. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus.